Olá, galerinha do Centro Educacional Crescendo com Jesus. Aqui é a professora Thaisa Barros, sua professora de História, e vamos dar continuidade à nossa revisão, galera do oitavo. Bem, na última aula falamos da organização social da América nesse processo de colonização, né? Na América Espanhola, né? Tínhamos aí os chapetones, os crioulos, mestiços, índios e escravos. Hoje vamos nos deter à questão da influência da Igreja Católica no processo de colonização. Bem, turma, assim como ocorreu no processo de colonização portuguesa, onde a gente teve a grande participação da Igreja Católica no processo de catequização dos indígenas, no processo de aculturamento ou aculturação, isso também vai ocorrer no processo de colonização espanhola na América. Ela era uma instituição bastante presente, né? Era ela que era responsável pelas celebrações de casamento, de batismo, de alfabetização dos filhos dos chapetones e dos crioulos. Ela também era responsável em ditar as regras morais do local. Então, ela tinha um poder social muito importante, porque quem dizia o que era moralmente correto era a Igreja Católica. Além disso, além dela participar dessas questões das celebrações com os colonos, ela também tinha as missões, os aldeamentos em lugares afastados, onde ela ensinava aos indígenas a religião cristã e os valores europeus, né? Os valores de trabalho, os valores de obediências, os valores de acordo com a cultura europeia, que eram diferentes dos nativos. E, inclusive, a língua, né? Eles ensinavam uma nova língua, porque você aprendendo uma nova língua era mais, digamos, fácil dominá-lo. Apesar da sintonia que existia entre a coroa e a igreja, eles discordavam em um ponto fundamental. Qual? Que era em relação à escravização dos índios. A igreja era completamente contra essa escravização, enquanto a coroa apoiava. A coroa sabia da importância da Igreja Católica, mesmo sabendo, eles discordavam em relação a isso. E aí, para resolver esse impasse, eles criaram algumas formas de trabalho. Mas eu gostaria aqui de falar sobre um filme que retrata muito essa questão dessa discordância entre colonos e as missões jesuíticas, que é o filme A Missão. É um filme que mostra todo o aparato de como eram os aldeamentos religiosos, as missões religiosas. O filme, ele passa da região do Rio Prata, né? Com a divisão com o Brasil ali, Brasil, Paraguai, Uruguai, perto da Argentina também pega uma parte, onde tinha algumas missões religiosas. E aí ele mostra esse conflito entre a coroa espanhola, a coroa portuguesa e os missionários. Tanto que nesse filme mostra a expulsão deles aqui, porque os colonos acreditavam que eles atrapalhavam nesse processo de recrutamento de mão de obra por justamente não concordar com a escravização dos indígenas. E para tentar resolver esse problema, eles criaram as encomendas. O que eram as encomendas? Bem, todo espanhol que tivesse uma mina ou uma plantação agrícola, ele se tornava um encomendeiro. Ou seja, ele podia encomendar um indígena para trabalhar na sua mina, na sua plantação. Ele poderia utilizar aquela mão de obra, porém, ele deveria dividir o tempo entre o trabalho do indígena na plantação ou na mina, e ele deveria também, a outra parte do tempo dele deveria ser para aprender os valores cristãos, deveria ser para catequização. No papel, esse acordo deveria acontecer da seguinte forma: o encomendeiro, ou seja, o dono da terra,
alugava, contratava um indígena e ele deveria pagar parte do serviço, ele pagaria aquele serviço, seja dando parte do que produzia, seja em dinheiro, ele tinha que receber um salário. O fato é que o indígena tinha que receber um salário e a outra parte do dia ele deveria estar se dedicando ao catecismo, coisa que de fato não aconteceu, né? Não acontecia. Muitos deles passavam, a grande maioria, na verdade, não faziam do que estava no papel, né? Eram raríssimos os fazendeiros, os donos de terra que realmente cumpriam acordo. Por outro lado, a Igreja Católica, os padres, não tinha muito padre aqui na América Espanhola, para fiscalizar se de fato estava acontecendo a outra parte, né, que é a catequização. Então, eles não tinham como fiscalizar. Então, na prática, o que acontecia era um verdadeiro descaso ou descumprimento desse acordo. Outra forma de trabalho forçado era a mita. A mita, os espanhóis, eles agregaram esse valor que era do Inca. Essa forma de trabalho era do Império Inca. Os imperadores obrigavam seus servos, seus camponeses a trabalharem para eles de forma gratuita, né? Eles trabalhavam, os escravos trabalhavam de forma gratuita por ser imperador. Então, eles também aderiram a isso, já que já existia e que, digamos assim, o novo chefe eram os colonos, o trabalho era obrigatório nessas terras, não só dos colonos, mas também como dos sacerdotes. Ainda falando de trabalho forçado, nós vamos nos deter aqui em relação à escravidão africana na colonização espanhola. Bem, o que a gente tem que entender? Que diferente dos portugueses que se instalaram nas costas atlântica e inca do continente africano e que de lá eles passavam a controlar toda a venda de escravo para a Europa, os espanhóis fizeram diferente. Os espanhóis eles se limitaram em colonizar, em fazer colônias americanas. Então, eles priorizaram a mão de obra nativa e não a africana, não a escrava africana. Eles não tinham essa ideia, esse desejo de ficar vendendo escravo para outras regiões, como os portugueses. Então, o que acontece? Eles inicialmente pensam em escravizar os indígenas e começam a escravizar de fato, só que vão acontecer coisas, fatos, que vai mudar essa dinâmica. Bem, um desses fatores é o crescimento comercial. Quanto mais se vende, mais eles querem produzir. Então, em algumas regiões, como aumentou esse crescimento comercial, eles começaram a exigir mais o trabalho forçado da mão de obra indígena, o que eles não aguentaram. Isso fez com que ocorresse um declínio. Outro fator que contribuiu para isso foi o esgotamento e abusos cometidos por donos de fazenda em relação aos nativos. Os nativos também, por outro lado, resistiram. Eles fugiam, eles resistiam ao trabalho e isso acabou comprometendo a dinâmica da mão de obra. E acabou forçando os fazendeiros a comprar com maior intensidade homens e mulheres do continente africano para escravizá-los aqui. Essa distribuição, ela não vai acontecer de forma uniforme, mas sim de acordo com as demandas agrícolas. Então, esses escravos chegarão nessa parte da América Espanhola, nas regiões específicas. Por exemplo, você tem aí o norte da América do Sul, a região onde hoje é atual Colômbia, Equador e Venezuela, havia plantação de cacau e tabaco. Então, nessa região, vinha muita quantidade de escravos. A região do Caribe também, ali perto de Cuba e Santo Domingo, também tinha uma grande plantação de açúcar e tabaco. Essas atividades, gente, elas são atividades que se caracterizam pelo plantation. O que é um plantation? O plantation é uma atividade agrícola, uma atividade econômica, é uma atividade de exploração que ela tem as seguintes características, 4 características. A primeira é que é um latifúndio, ou seja, eu preciso de uma grande quantidade de terra. Ela é exportadora, ou seja, eu preciso, tudo que é produzido aqui
nesse meu latifúndio, nessa minha grande extensão de terra, não é para atender o consumo interno, e sim para mandar para a Europa, para mandar para a colônia. Ela é monocultora, ou seja, eu tenho na minha terra, eu vou cultivar um só produto, que poderia ser o tabaco, que poderia ser o açúcar, que poderia ser o cacau, mas a mão de obra que eu uso aí é a mão de obra escravista, mais precisamente a escrava africana. Então, o sistema de plantation, ele requer, ele pede uma mão de obra escrava africana. Isso, nessas regiões que se tinha o plantation, foi a região que recebeu a maior parte dos escravos vindo da África. Eles vinham em navios tumbeiros. Por que navios tumbeiros? Porque era como se fosse considerado uma tumba, né? Muitos negros morriam antes mesmo de chegar no seu destino final. Isso aqui é uma imagem representativa de como seriam esses navios, né? E inicialmente eles vão chegar em 2 portos, onde o atual é o México, o porto de Veracruz, e na região de Cartagena, na Colômbia. Então, eles chegavam nessas regiões e depois eram redistribuídos para os locais de mais necessidade. Com o tempo foi surgindo outros portos para recebimento de navios tumbeiros. Em relação à utilização da mão de obra africana, falamos, né, que era utilizada nas plantações. Alguns casos também se utilizava nas minas, mas assim como aconteceu aqui no processo de colonização da América Portuguesa, alguns escravos africanos também realizavam trabalho domésticos. Isso significava uma questão de status, principalmente para os crioulos. Lembra que os crioulos eram filhos dos espanhóis nascidos aqui no território americano. Então, eles precisavam ter status, porque por mais que eles fossem ricos, o poder político deles, o status deles, digamos assim, era limitado. E quando um crioulo tinha um escravo, era dono de escravo, isso aumentava o status dele, dava uma certa moral, né? Lembrando aí que esses escravos domésticos, eles tinham uma situação menos desgastante do que em relação àquele que estava na mina, que estava sol a sol, que estava nas plantações. Então, se a gente pensar na expectativa de vida, um escravo doméstico conseguia viver mais tempo do que um escravo de plantação ou de mina. Tudo certo? Então, aqui a gente termina a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Beijos!